A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, estamos de volta aqui toda semana, às terças-feiras, às 20 horas, você tem aí um programa inédito para você. A nossa videoteca lá no canal do Futebol em Rede, no YouTube, tem mais de 100 personagens, entre ex-jogadores, jogadores, gente da imprensa, amigos nossos. É Futebol em Rede Entrevista, mas, na verdade, é um papo muito legal de amigos, falando de uma coisa que a gente gosta, que é de futebol e também da vida. Hoje, um convidado muito especial. Ô, Fábio Seródio, vocês exageraram, o pessoal dessa produção nossa aí, porque finalmente vai ter um bom apresentador nesse programa, hein? Até que enfim, hein, Seródio? É verdade, além de ser um belo apresentador, belo em termos de profissional, né? Porque ele é meio feinho, mas é um amigo de coração nosso, Sérgio Loredo. No Silvio Santos tinha um programa lá que os caras ficavam com dúvida, pediam auxílio aos universitários. Dessa vez, nós vamos fazer um programa com auxílio da cara mais entendido do assunto na região de Bragança Paulista, que é o Sérgio Loredo, conhece demais não só a história da cidade, como a história do Bragantino, praticamente tem a vida dele ligada à cidade de Bragança Paulista, então vamos pedir auxílio ao especialista para falar um pouquinho mais de Bragantino, porque um tempo atrás nós entrevistamos o Marquinho Chedi, que dizem é a nova rainha da Inglaterra, e ele falou que em 2021 ia ser campeão sul-americano. Nossa, pode acontecer, Quartarolo. Faz a primeira pergunta para o Loredo. Obrigado. Porque ele está careca de esperar nós aqui. É verdade. Inclusive, o Marquinho falou isso mesmo. E na época, a gente falou, nossa, o plano já é esse? E olha aí o Bragantino onde está. Aliás, eu vou torcer pelo Bragantino, acho que você também, aqui em São Paulo, todo mundo vai torcer pelo Bragantino contra o meu Furacão. Eu brinco, Há viu, Loredo? controvérsias com essa história de torcer Eu pro brinco Bragantino. com o meu Furacão porque eles me processaram lá 2 vezes, então eu amo aquele time, eu amo o Petralha. Meu caro Sérgio Loredo, que bom te ver bem, eu te acompanho, você é um cara que faz falta aqui em São Paulo, trabalhando em rádio, em televisão, mas a gente sabe que a vida é assim, vão se abrindo novas portas. Hoje a internet, a rede social, também tem muito espaço para os grandes profissionais. O corneteiro, você tirou o corneteiro do ar, eu adorava os corneteiros, você era um baita de um corneteiro legal, mas eu sei que você está trabalhando aí, fazendo a sua parte com o Bragantino, ouço toda vez que eu posso, e eu queria, inclusive, primeiro te dar um abraço, falar que estou com saudade de conversar pessoalmente com você, infelizmente pela pandemia isso não tem ocorrido, mas antes de falar do Bragantino, vou falar de uma coisa mais importante, do Sérgio Loredo. Opa, o que você tem feito aí? Como é que são suas transmissões? Ontem eu sei que você trabalhou, ou seja, nós não temos dia, né? Para aqueles pessimistas é assim, poxa, hoje é segunda, hoje é quarta, para nós é diferente. Todo dia é domingo, né, Loredo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Quartarolo? Um abraço a você, um abraço, Fábio Seródio, que alegria reencontrá-los. E da mesma forma, eu por aqui sempre acompanhando vocês também, assistindo aos programas, sempre ligado, né, através das redes sociais também, você, Quartarolo, Seródio, enfim, não poderia ser diferente. E aqui estamos, né? Eu sou nascido em Bragança Paulista, mesmo tendo morado em São Paulo por muitos anos. Eu resido em Bragança Paulista de volta desde 2001, 2002, né, quando mesmo trabalhando em São Paulo resolvi voltar para cá, casada com uma bragantina, tinha ido comigo para São Paulo, mas daí resolvi trazê-la de volta a Bragança e eu comecei a viajar diariamente para São Paulo para o trabalho. E agora, desde 2016, aqui após, né, sair da ESPN Brasil, e daí com os projetos acompanhando, fazendo futebol, aquilo que a gente gosta, o que você faz, né, sempre fez, Quartarolo, Seródio também, enfim, da maneira que a gente pode, mas muito feliz. Hoje a gente transmite aqui por uma FM local, né, por uma rádio web, também nas plataformas em redes sociais, e mais feliz ainda porque, né, quando eu imaginava voltar às minhas atividades aqui em Bragança Paulista, jamais imaginaria que seria com uma equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, uma equipe disputada Sul-Americana, acredito que Libertadores da América em 2022 já. Então, isso é bom demais, porque isso, né, nos estimula, né, faz com que a gente
que tem que buscar os parceiros, os patrocinadores também eles fiquem animados, mesmo nesse período difícil, né, que vivemos da pandemia e que vamos, né, buscando aí dias melhores para que possamos, né, seguir a nossa caminhada. Beleza. Gosto muito desse cara. Cara, é bom pra caramba, viu, Cartão? Ótimo. Eu gosto dele. Ô, Loredo, você como é especialista em Bragantino, você falou, tão bonito, nunca imaginei voltar à Copa Sul-Americana. O Bragantino tem 2 títulos de Série B. Aliás, o último título do Bragantino foi da Série B. O Bragantino tem mais passagens na Série B do Brasileiro do que na divisão de elite do Campeonato Nacional, se bem que foi vice-campeão em 1991 contra o São Paulo. Mas e o Bragantino já disputou Copa Mercosul, foi a primeira vez que está disputando a Sul-Americana e já está na final. É uma virada na história do Bragantino. Eu queria que você falasse sobre a empolgação, como que está funcionando na cidade. Antigamente, a gente ia para Bragança Paulista, via os caras com a camisa do Bragantino, os caras subindo em direção ao estádio, ou mesmo na churrascaria, tinha bastante gente empolgada com a situação do Bragantino, mas era uma situação diferente. Agora é uma situação pré-vencedora. Como que está o clima em Bragança Paulista com esse novo Bragantino, Loredo? Olha, Seródio, o que eu digo sempre quando as pessoas me perguntam, né, desde a parceria em 2019, esse título que você citou da Série B, né, o que eu falo é que a questão da pandemia ainda não fez com que nós pudéssemos ter, de fato, né, o time na elite com o apoio, com o carinho do seu torcedor. Mas desde que tivemos essa mudança, e eu entendo isso como modernidade, né, futuro, para times do interior, como o Bragantino, entre tantos outros, né, eu, sinceramente, não consigo imaginar, né, equipes tendo forças para brigar por qualquer coisa em virtude da dificuldade financeira, de dívidas, né, e aqui não era diferente. Então, o que eu percebo é que a alegria voltou ao semblante dos torcedores. Um público mais jovem, né? Pega o meu filho, que não viu o Bragantino campeão em 90, não viu aquele time de 91 que você citou do Parreira, e que agora desperta de novo o interesse de voltar ao estádio, com o projeto de sócio-torcedor lançado pela Red Bull Bragantino. Então, mesmo os resistentes que estavam, talvez os mais conservadores, já estão dando a mão à palmatória, vendo que o progresso, a modernidade, aqui estamos, né, num programa e fazendo o programa dessa forma, por que não acreditar que também no esporte, no futebol, a gente possa ter uma administração profissional, com uma empresa multinacional que investe, que acredita, que já tem um projeto na Europa e que é bem sucedido, e aqui está antecipando etapas, porque quando foi apresentado, e nós da imprensa, em 2019, o projeto era para, em 2 anos, chegar à primeira divisão do futebol nacional e que, em 5 anos, disputar uma competição internacional. Esse era o projeto. Só que, no ano seguinte, 2020, já estava na primeira divisão do futebol brasileiro. E daí a manutenção na primeira divisão que se tornava fundamental, não poderia ser rebaixado. Conseguiu, e mais do que isso, essa vaga para a Sul-Americana, que o credencia agora a chegar a uma final. E depois eu conto para vocês essa caminhada do time para chegar à final da Sul-Americana, que é um negócio de louco, né? É um negócio inimaginável por tudo aquilo que ele passou ao longo do ano. Mas eu tenho certeza absoluta, e agora com a volta dos torcedores ao estádio, né? Ainda com restrições, mas o torcedor está voltando e a cidade respira esses novos ares. Não dá para a gente comparar, porque o que vivemos em 90, o título, aquele time com tantas estrelas e jogadores que chegaram à seleção brasileira, com o que temos agora. Mas temos, sim, bons jogadores, um novo elenco jovem, um técnico jovem e um projeto promissor, que me faz acreditar que os títulos serão conquistados. Se não esse agora da Sul-Americana, que eu acredito ser possível, mas se não esse, em breve outros virão, pode ter certeza disso. Loredo, você citou aí que antecipou, né, os degraus e as etapas que o Bragantino
projetava, e é verdade. O próprio Marquinhos, naquela entrevista citada pelo Serotti, falava isso, mas ele falava mais longamente, não tão agora, para aparecer esse tipo de coisa. E uma coisa que me chama a atenção, e que pouca gente comenta, né? Você falou em Libertadores, pela classificação no Campeonato Brasileiro, está na Libertadores, não tem como escapar, está muito bem colocado. Se ele ganhar, o Atlético ganhar a Sul-Americana, já vai direto, ou seja, abre ainda mais essa vaga. A outra disputa da Libertadores envolve 2 brasileiros que estão lá em cima, ou seja, o G4 vira G6, enfim, até o G9 vai acabar indo para a Libertadores. Então, eu acho que o Bragantino estará na próxima Libertadores da América de qualquer maneira, o que já é um feito especial e muito importante. O que eu queria que você falasse, eu tenho visto muita matéria com o Thiago Escuro, que é um cara que parece que conhece muito o futebol em termos de organização. Há muitos nomes em grandes clubes que são comentados. É claro que ele tem dinheiro para isso. Hoje a Red Bull, aliás, aqui domingo em Interlagos, né, passando aqui, a Red Bull também está chegando bem na Fórmula 1, em tudo quanto é lugar. E o Thiago Escuro mostra uma competência muito grande para montar elenco. Hoje a gente nota, Loredo, que não existe mais aquele elenco de 10, 20 estrelas, 5 estrelas, estou exagerando, como existia antigamente, que tinha 8, 10 jogadores de qualidade. Hoje você tem que ter um bom time, um bom elenco. Esse elenco suporta tudo isso ou realmente há uma projeção para reforçá-lo ainda mais para o ano que vem? Olha, Quartarolo, o que a gente entendia aqui, que o torcedor, né, falando daquilo que eu via do torcedor, o torcedor entendia que quando chega, né, um novo patrocinador e essa parceria, e com essa condição financeira, né, que você destaca e que a gente sabe que existe, que eles buscariam grandes nomes, até medalhões, né, a começar na contratação de um treinador, de repente, renomado. E essa não é a política do clube, né? Eles seguem muito a cartilha europeia, o que é feito no Salzburg e no Leipzig. E o Leipzig, que, né, tinha um técnico jovem, que agora saiu, se transferiu, né? Foi dirigir o Bayern de Munique. Né? Então, por aí você percebe. E aqui não foi diferente. Eles trabalhando com a política de jovens jogadores, né? Um técnico jovem. Então, Quartarolo, os reforços virão, mas continuarão sendo jovens, promissores, e com o trabalho do Escuro, do Sandro Orlandelli, que trabalhou no Manchester United, também olheiro e tudo mais, desses valores. Para você ter uma ideia, quem chegou recentemente foi o Miguel, jogador do Fluminense, que estava lá com problema no Fluminense e chegou. É outro jovem, dentre tantos que aqui estão, né? Esse Coelho, argentino, do Atlético Tucumã, quem no Brasil teria ouvido falar desse jogador? E é um belo atleta, e jovem. Os atletas na faixa de 20, 19, 21 anos. Então, a questão, né, do reforço, isso a gente já indagou, que hoje, por exemplo, você pega numa final de Sul-Americana, vai pegar um adversário com jogadores experientes, né? Uma equipe com mais bagagem, né? Com força, com títulos, com conquistas. É diferente desse Red Bull Bragantino, mas eles estão dentro da política e da filosofia que é determinado desde a matriz, vamos colocar assim. E daí, quando você cita o Escuro, ele realmente, eu posso acreditar tranquilamente que a montagem e o trabalho é dele, que hoje responde pelo futebol na América Latina. Na Red Bull, o CEO, nada passa sem o aval dele, Thiago Escuro. Por isso, quando a gente ouve a Leila no Palmeiras quer o Thiago Escuro, o São Paulo queria o Thiago Escuro, o Internacional queria o Thiago Escuro, e eu converso com o Escuro, e ele tem um projeto aqui, ele sabe como que é, vai chegar uma hora que ele pode até, né, sair, se transferir, evidentemente, mas ele não vai sair agora para ir para um Palmeiras onde ele sabe o que vai acontecer com a pressão e que pode, depois de 3 meses, ser mandado embora. Aqui ele não tem esse problema. Ele pode não ser o patrão, porque tem pessoas acima dele na empresa, mas ele é um dos, né? E, repito, da América Latina hoje, ele é o principal nome. Então, acho que o trabalho dele, a filosofia é implantada, mas isso é a questão que é feita pela empresa. Então, eles espelham muito. Hoje, se você pegar os times sub-15, 17, 20, o trabalho que já existe da base, eles colocam os times jogando com a mesma formação,
do que o profissional joga. Tanto é que o centro de treinamento, que será construído e entregue até o final de 2023, vão ter os campos todos juntos, anexados, e, segundo o Thiago Escuro, com os treinamentos simultâneos. Ele entende que o jovem do sub-20 tem que estar treinando num campo e o profissional está treinando no outro, que o garoto do sub-15 tem que estar treinando no campo e o profissional ao lado, para que esse jovem já veja o profissional ali numa integração, né? Não ter o CT, né, de base, a base num lugar e o profissional em outro. Não, ele diz e afirma que tem que existir a integração, porque é dessa forma. Se hoje o Red Bull vai contratar jogadores jovens para reforçar o seu elenco, eles querem, em breve, mostrar e montar e apresentar dentro da sua base esses principais jogadores, que ainda não está, evidentemente, acontecendo pelo fato do projeto ser muito novo. Bom, acho que o Todo Escuro está fazendo um bom papel. A empresa tem uma cartilha que está sendo seguida à risca, como está dizendo o Sérgio Loredo, mas eu vou tomar aqui a mensagem publicitária da Red Bull, para o escuro. A Red Bull um dia vai te dar asas, e aí você vai para outro lugar, com certeza. Bom, é o seguinte, Loredo, quando surgiu essa história, nós tivemos a sorte, na época, de convidar o Marquinhos Chedi para o programa da gente, e o Marquinhos, um dos grandes assuntos com o Marquinhos Chedi, primeiro, o Bragantino é um clube que era ligado à família Chedi. Lá bastava ter nascido Chedi, que ia ser alguma coisa no Bragantino. Ele falou daquele sentimento que ele estava deixando, abrindo mão do poder, ia virar uma rainha da Inglaterra, porque eu queria que se salvasse o Bragantino, queria que ficasse o nome do estádio do papai na Bíblia Chedi, e não sei o quê, contou todo esse drama. Mas no meio desse drama estava a incerteza de como iria ser a reação da torcida, troca de uniforme, troca de distintivo, tudo isso já foi devidamente digerido, Loredo? Está sendo, Seródio, está sendo, porque quando existem os questionamentos, né, para isso, primeiro, a troca do distintivo, é claro que vai usar o da empresa, que se já usa na Europa com os times de lá, por que aqui não usaria? Hoje eu brinquei com um torcedor que, com a derrota do Santos, né, o Red Bull perdendo para o Santos, o torcedor, a maldição da camisa vermelha. E ele já ganhou um monte de jogos com a camisa vermelha, que hoje é o uniforme 3. Eu sugeri ao torcedor que peça à empresa para mudar o nome de seu produto para Black Bull. Porque mudando para Black Bull, ele vai ver a camisa preta à vontade. Agora, a empresa chama-se Red Bull e ele vai ficar bravo do time jogar esporadicamente com o vermelho? Ah, eu sou antigo também, né? Mas você olha na Europa, Barcelona, os times jogam de rosa, de verde, de amarelo, de tudo. Então, o que o Marquinho falou, e isso está sendo cumprido, é o uniforme número 1 é o branco, o uniforme número 2 é o preto. Daí lançaram o vermelho, que é o 3, e a semana passada, 10 dias atrás, lançaram o azul marinho, que é o uniforme 4. Então, para você ter uma ideia, a final da Sul-Americana vai com o uniforme branco, o número 1, porque o Atlético deve jogar também com o seu uniforme, né, rubro-negro, que é o número 1. Então, essas questões, quando o torcedor fala isso, aquilo, eu sou muito categórico. Aquele que preferia ver o time lutando para não cair na Série C, todo ano endividado, todo ano com dificuldades de pagar salários, e que talvez hoje não tivesse nem divisão para disputar, esse pode ficar sonhando com aquilo. Aquele que vê hoje o que acontece com o Red Bull à frente e com o trabalho que é desenvolvido pela diretoria profissional, da forma que eles fazem futebol, esse pode ter certeza absoluta que esse já digeriu e agradece diariamente, porque eu acho que é isso, né, que o torcedor tem que entender. Na minha visão, clubes do interior e o Marquinhos, né, o Marquinho, o Quartarolo, você, Seródio, vocês sabem, é do ramo. O Chedi, Nabi, eles são do ramo. Eles são do ramo. E a história do Eurico Miranda. Eu não gosto do Eurico Miranda. Mas era do ramo. O cara entende do negócio. Então, o Marquinho, endividado, daqui a pouco começa a perder empresa de ônibus para pagar dívida. É a emissora de rádio que ele tem que vender para pagar dívida. Cara, não é louco. Vem uma empresa que pega toda a dívida trabalhista, zera,
entendeu? Não sei quantos milhões de dívida, zera tudo. Ele vê que o negócio se transforma, mesmo hoje ele tendo um posto, e o posto dele é esse, né, como um patrono, né, como, né, um presidente de honra, porque ele não tem, de fato, voz ativa para contratação, né, ele não tem mais a autonomia que ele tinha para entrar num vestiário, até os seguranças do clube, em alguns jogos aí, seguranças novos contratados, que eu não sabia que ele era o presidente, no dia no camarote lá, foram exigir. Essa eu queria ver, viu? Viu? Chegaram no camarote lá, ele estava com a máscara abaixadinha aqui, e falaram, ô senhor, a máscara, por gentileza. Ele, pô, tô no camarote aqui, ó, a máscara está aqui. Não, mas na boca, senhor. Pô, mas você sabe com quem o senhor está falando? O segurança falou, senhor, eu só estou pedindo para que o senhor coloque a máscara. Daí o filho estava ao lado, o Luiz Arthur, falou, pai, coloca a máscara, pai, nós estamos aqui de máscara. Tá? Ele colocou a máscara. Daí depois ele comentava, pô, novos tempos, hein? As coisas mudaram. Mas é isso, entendeu? E, na minha visão, se não fosse dessa forma, eu não sei hoje se o Red Bull Bragantino estaria na C, se estaria na B, certamente, na Série A do Brasileiro não estaria, e numa final de Sul-Americana, muito menos. Tem toda a razão, Lourenço, tem toda a razão. Eu também sou conservador, você gosta de camisa, né? Domingo, por exemplo, jogaram Palmeiras e Santos, domingo passado, há poucos dias, e o Santos de azul, o Palmeiras de branco, né? Para mim foi muito. Falei, caramba, quem é quem? Mas a gente entende essa nova situação, até para vender camisa, faz parte. E avisa o Marquinhos Chedi que o doutor Paulo Machado de Carvalho foi barrado no Pacaembu porque estava sem identidade. Aí alguém falou, pô, você vai barrar o estádio? Ele é o doutor Paulo Machado de Carvalho, só isso, né? E o Serginho Chulapa foi barrado no Morumbi. Ele foi ver um jogo, poxa, é o maior artilheiro do São Paulo, também um porteiro novo. Aí o Vanderlei Nogueira falou, o que está acontecendo aí, Serginho? O cara não quer me deixar entrar. Ele falou, o senhor sabe quem é esse moço? Ah, não sei não. Então vem cá, levou ele daquele placar que tem lá dos grandes goleadores. Esse primeiro aqui é ele, tá? Pô, seu Serginho, eu não sabia. E para matar, fala pro Marquinhos, que ele está bem acompanhado. O Roberto Carlos foi barrado no Santiago Bernabéu. Ele falou assim, poxa, cheguei lá, o porteiro falou assim, onde o senhor vai? Eu falei, bom, eu vou entrar. Não. Cadê seu ingresso? Daí ligaram para a diretoria. Pô, tem um baixinho aqui, disse que vai entrar. Que baixinho? É o Roberto Carlos. Pelo amor de Deus, manda ele entrar, vem aqui para minha sala, bota o tapete vermelho. Mas ele levou na boa, acho que tem que levar mesmo, o Marquinhos também levou. Mas são histórias legais que acontecem e que mostram um novo momento. Eu ia até perguntar... Só uma coisa, a história do Paulo Machado de Carvalho, quando ele foi parado na porta do Pacaembu, ele falou, mas eu sou o Paulo Machado de Carvalho. E o porteiro falou assim, bobão, Paulo Machado de Carvalho é o estádio, burro. É isso aí. Agora, viu, Loredo, isso acontece. Eu ia até perguntar sobre isso, como é que a família Chedi digeriu isso? Porque realmente havia uma ligação muito grande. O Bragantino era praticamente... Eu não vou dizer apêndice, mas praticamente uma parte do corpo da família Chedi em Bragança Paulista. Sem dúvida. E aqui, Quartarolo, Seródio, sempre quando alguém imaginou, né, assumir a presidência, ou quando o Bragantino teve como presidente alguém que não era da família Chedi, teve ainda mais dificuldades, né, para conseguir, né, se manter. Então, a gente dizia sempre que era muito difícil, realmente, que não tinha ninguém na cidade que conseguisse tocar como a família Chedi. Agora, o interessante é que o Marquinho, quando fala, né, e hoje nós temos que dar os méritos e esses créditos ao Marquinho, porque o negócio saiu, ele como presidente, ele que fez o negócio com a Red Bull, né? E você fala, então, ele não foi pressionado, nada disso. Ele fez o negócio porque ele sabia que o negócio era um negócio muito positivo, que era um negócio sério. E ele sempre nos confidenciava e ele fala, né, que o pai doente, o pai na cama, no hospital, que o pai pediu, meu filho, não deixe o Bragantino acabar. É a mensagem que o Marquinhos sempre fala. Papai me pediu para não deixar o Bragantino acabar. Então, quando ele vem com a história do Red Bull, ele nos passou em entrevistas, ele dizia, não fiz mais do que o meu dever para que o clube não acabe, para que o Bragantino não acabe, que Bragança Paulista continue tendo a sua equipe. Porque balela também aquela história, o Red Bull daqui a uns anos vai para outra cidade, isso, aquilo. Esquece.
É tudo aqui, com estádio, com arena, com o CT aqui nas proximidades. É aqui, é Red Bull Bragantino. Não vai ser Red Bull nenhuma outra cidade. Não tem nenhuma possibilidade. Então, acho que ele acertou. E dessa forma, hoje a gente percebe ele, o filho, que era o vice-presidente, né? Ele, presidente, o filho vice, o Luiz Arthur. Eles muito felizes, postando em redes sociais, sempre acompanhando. Então, demonstra o quê? E eu pergunto ao Escuro, né? Como que é o relacionamento? Ele diz que o relacionamento é muito bom, que inclusive o Marquinho era muito importante por causa dos bastidores, CBF, as entradas do futebol, que, como nós falamos, o Escuro é um executivo, né? E, de repente, chega na CBF, o Escuro, ninguém saiba quem seja. E chega o Marquinhos Chedi, dentro disso que a gente está falando, o porteiro lá o chame pelo nome, né? Para entrar na Conmebol. Nabi foi vice-presidente também da Conmebol, né? Além de CBF e tal. Então, não resta dúvida que o Marquinhos, eu tenho certeza absoluta, que ele também, né, digeriu muito bem, que foi um negócio que não caiu no colo dele. Ele trabalhou nos bastidores para que isso pudesse acontecer, porque o Red Bull tinha algumas outras alternativas, talvez não tão positivas e da forma que foram apresentadas com o Bragantino, que já estaria, né, na Série B do campeonato e tudo mais. Então, isso, méritos, sem dúvida alguma, ao Marquinho e ao trabalho dele também, para que o Bragantino pudesse continuar essa sua trajetória e que eu acho que vai, né, brilhar ainda muito mais. Ô, Serodi, só uma coisinha, né? O Nabi Abichedi, a gente entrevistou tantas vezes, e é aquilo que o Loredo acabou de falar sobre o Eurico Miranda. Você pode concordar, discordar, mas era um grande entrevistado, né? A época tinha grandes entrevistados do futebol, e um deles era o Nabi. E eu brincava com o Nabi, viu, Loredo? Eu falava, Nabi, você é tão esperto que você conseguiu ser irmão do Jesus, né? E realmente, o Jesus, que também foi presidente do Bragantino, né? Já falecido, mas a verdade... O Jesus hoje é prefeito de Bragança. Jesus não morreu, né? O que morreu foi o original lá em mil. Não, lá, original. O Nabi faleceu e o Nabi, irmão do Jesus, né? Esse que faleceu, o Nabi faleceu, né? Eu inverti, né? Eu falei para Jesus. Jesus faleceu? Que coisa, hein? Eu matei Jesus. Não, na verdade, quem faleceu foi o Nabi, né? Como você acabou de falar aí. E o Marquinho realmente tem essa ligação muito grande do leito do Nabi, ele fala sempre isso. E o Nabi, já falecido, o Nabi era esperto demais, né? O Nabi era o Eurico Miranda de Bragança. O Loureiro tem razão, viu, Seródio? Sim, conheci. Aliás, eu respeito muito o Marquinhos, que o Marquinhos, de cada 10 que ele apronta, ele acerta 8. Já é uma boa média. Bom, hein? Ele foi para Campinas, a Ponte Preta só tem um troféu, que foi quando ele estava lá fazendo basquete da Ponte Preta, fez basquete feminino. Teve aquela história lá em Campinas que ele arrumou as tampinhas de cerveja para patrocinar a arbitragem, também deu certo. O Bragantino teve algumas coisas erradas, outras certas, mas eu respeito muito ele, gosto muito dele. Agora, uma das coisas que eu queria perguntar para o Loureiro, porque a gente está muito distante e a gente está acostumado com aqueles ambientes que fervem, principalmente eu que trabalhei no Corinthians, o ambiente ferve. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, o Bragantino montou um negócio lá, o Red Bull está indo legal, aí aparece o Claudinho, que vira a grande estrela da companhia, e o Claudinho bate asas e não vai nem para aqueles lugares que a gente esperava que ele fosse. Ele vai parar na Rússia. E aí, o que aconteceu? A torcida reagiu? O que aconteceu nos bastidores disso? Conta um pouquinho dessa história do Claudinho, que não foi para o Leipzig, não foi para o Salzburg, não foi para a Fórmula 1, ele foi parar na Rússia. Então, e isso é uma coisa legal da gente falar, Seródio, Quartarolo, porque assim, imagina-se o quê? Você está jogando aqui no Red Bull Bragantino e que você saia daqui, você vai reforçar um outro time, né, do grupo, vamos dizer assim, da parceria, né, na Europa. E era o que eu imaginava também. Só que daí conversava com o Escuro, não existe nenhum vínculo de jogadores do Red Bull Bragantino, né, porque são equipes distintas, né? Cada uma tem lá o seu CNPJ. Então, não existe no contrato do jogador que para sair do Red Bull Bragantino ele tem que se transferir para o Leipzig, ir para a Alemanha, ir para a Áustria no Salzburg. Não. O que existe é, no momento de uma negociação, também consultar essas equipes, dentre os valores apresentados, e ver com o jogador.
Por aquilo que eu apurei, conversava muito com o pai do Claudinho, eles entendiam que no Leipzig o Claudinho talvez não tivesse a oportunidade ainda de ser titular, de chegar na Bundesliga e já conquistar o espaço dele como titular no futebol alemão. E quando veio a proposta da Rússia, e eles analisaram o Zenit, que também disputaria a Champions League, mesmo sabendo que teria dificuldades de classificar e tudo mais, só que o resultado qual é? Veja o campeonato russo. Claudinho, quase em todos os jogos, apontado como o melhor em campo, já ganhando prêmios, troféus e tudo mais. A pergunta que foi feita, e eu também faria, mas não é se esconder, né, e jogar na Rússia, pensando em seleção brasileira, ele esteve na Olimpíada, campeão olímpico, pode até ser, mas hoje, no mundo que vivemos, né, os jogadores entendem que, até pela idade do Claudinho, eu não tenho dúvida alguma em afirmar que em breve ele estará no outro centro. Mas, oficialmente, para que as pessoas entendam também, não foram 5, 6 propostas que o Claudinho teve que escolher. A proposta oficial foi do Zenit. E daí, não tinha proposta oficial de Leipzig, de nenhuma outra equipe, dentro do que o Zenit tinha oferecido. O Red Bull Bragantino, quando contrata os jovens jogadores, contrata imaginando que ele possa ficar 2, 3, 4 anos no máximo. O Claudinho havia sido contratado em 2018, ainda na época do Red Bull Brasil, e eles entendiam que estava na hora do Claudinho ser negociado. Tanto é que muita gente achava que após o Campeonato Brasileiro de 2020, né, que terminou no começo desse ano, que o Claudinho já nem ficaria, porque foi eleito craque, foi artilheiro, né, revelação e tudo. E não, ele ficou, disputou o Campeonato Paulista, começou a disputar, né, o próprio Campeonato Brasileiro. Então, o Claudinho ficou, ele só parou na hora que foi para a Olimpíada e daí foi negociado. Então, da mesma forma que em breve outros jogadores também. Fala assim, Léo Ortiz, que é o capitão do time zagueiro, o Arthur, que foi comprado do Palmeiras. Então, esses nomes vão despertar interesses de clubes europeus, só que sempre a vontade do atleta e também a melhor proposta financeira é a que vai acabar acontecendo na negociação. Por isso, para surpresa de muitos, inclusive minha, né, que não esperava que o Zenit fosse o local escolhido aí pelo Claudinho, foi o que de fato se concretizou. Muito bem explicado. Parabéns, Loreto. Eu queria saber mais sobre o Maurício Barbieri, que a gente viu no Flamengo, e eu acho que ele fez um bom trabalho por lá, mas a pressão lá é outra, aquela coisa toda. O Flamengo também não dá muita força para o santo de casa, Vide Andrade, Carlinhos, tanta gente que foi campeão lá e, de repente, acabou o campeonato, mandaram o cara embora e trouxeram um técnico de renome. É uma maneira de trabalhar do Flamengo, não vamos discutir. Mas o Maurício Barbieri, pelo que tem feito, ele talvez seja o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, junto com o Cuca, na minha opinião. E toda vez que eu vejo o Bragantino jogar, independente do resultado, eu falava isso do Enio Andrade, que você também conheceu, né? Os times do Enio Andrade, você olhava de cima, na arquibancada, o dia que pudesse... A gente ficava sempre no campo, né, Loreto? Mas às vezes que a gente via, o time estava sempre montado. Podia até perder, perde o jogo, mas o time sabe o que fazer em campo. E o Bragantino, você olha para o Bragantino e vê um time que sabe o que faz em campo. Um time comprometido com o esquema, com o treinador. E ele é muito jovem, né? Tem 40 anos apenas. Esse técnico, para mim, eu vou falar para você, é técnico... Eu não vou falar time grande, que hoje o Bragantino é time grande. Aliás, está melhor administrado que muitos grandes por aí. Mas é um técnico de muito futuro para o futebol brasileiro. Não tenha dúvida. Você citou Enio Andrade, que trabalhou no Bragantino, né, nos anos 90 também, professor Enio Andrade, né, de tantas e tantas histórias. Agora, o que você fala de um Barbieri, você citou o Flamengo, ele teve um trabalho razoável até no começo no Guarani, né? Também. E daí no Flamengo não aguentou, não teve como. E daí você pega os outros trabalhos dele, né? Trabalhos curtos também, né? Sem muito destaque. Só que o Red Bull Bragantino, quando perdeu o Zago, que foi para o Japão, e talvez se o Zago tivesse continuado, o Red Bull não tivesse o sucesso que teve daí depois, né, com a saída do Zago, talvez até na própria filosofia. E daí, na contratação, em primeiro momento, vem o Felipe Conceição,
que o Red Bull escuro até acreditava pelo bom trabalho que ele havia feito no América, né, no ano anterior, mas aí, depois de um bom campeonato paulista no ano passado, ele acabou, né, tendo problemas até com o próprio Claudinho, relacionamento e tudo mais, e se desgastou. Quando chega o Barbieri, também é claro que existe a desconfiança. Pela juventude, quando você vai olhar, né, você quer olhar o currículo, o que esse cara fez, onde trabalhou, isso, aquilo. Mas aí vem em cima do que você acabou de colocar. Ele, jovem, né, um cara que trabalha demais, né, estuda muito, vê os adversários e fez com que o time, né, ganhasse esse padrão. Hoje, quando sai um jogador e entra outro para a posição, ele consegue manter a mesma forma de jogar, mesmo com outras peças. E com 40 anos, então o que eu imagino? O Barbieri está no clube certo, no momento certo, na hora certa. Porque não adianta falar, hoje chegar a proposta, e teve até fumaça aí, de que o Internacional, o Grêmio, que o Barbieri teria recusado o Grêmio, né? Quem seria o louco de recusar o Grêmio? Quem que é o Barbieri? Quem que o louco é de aceitar. Né? Mas espera uma coisa, o Grêmio é gigante, Internacional, a discussão não era essa. Como que você leva? O Barbieri deixa um projeto que aqui ele tem e a tranquilidade e segurança que ele tem aqui, ele chegou aqui em setembro de 2020, né? É o técnico mais longe aí, depois é o Abel Ferreira, de clubes da Série A. Como que ele vai para um Grêmio ou para qualquer outro grande clube, sabendo que ele pode, em 3, 4 meses, ser demitido? Ele ainda é muito jovem, então eu tenho a sensação que o caminho do Barbieri vai ser exterior. Eu, pelo menos, tenho esse pensamento. Eu brinquei com ele recentemente, falei, Barbieri, fique aqui, você vai conquistar vários campeonatos, né? E depois desses títulos vai surgir uma porta. Daí até eu brinquei, será que não tem como ir para o Leipzig? Não dá para você ir trabalhar na Alemanha, né? E ele deu risada, ele falou, a gente não sabe, porque realmente ele é muito jovem e eu acho que é esse o pensamento dele. Ele trouxe o Maldonado, que ele conheceu nesses cursos aí para treinadores na CBF, Maldonado, né, que quer ser treinador. Genro do Vanderlei Luxemburgo. E falou aqui, né, que quer ser treinador, que estudou para isso, que hoje também é um aprendizado aí, para ele. E o Maldonado também, a gente percebe, tem feito um trabalho realmente muito importante auxiliando o Maurício Barbieri. Mas eu concordo plenamente, né? A gente tirando aí os técnicos estrangeiros, hoje do Brasil, apesar de tudo o que se falou, o Cuca eu acho que é indiscutível, né? Porque fale o que quiser, ele está no Santos com limitação, ele leva o time para a final de Libertadores, ele coloca o time vice-campeão brasileiro, daí ele vai para o Atlético, mas o Atlético é um timaço, é isso, aquilo. E quantos bons times já não teve, né? O Atlético também que não conseguia ganhar, e agora com o Cuca. Então eu acho que o Cuca realmente é esse grande nome brasileiro, e o Barbieri tá nessa aí também. Porque você veja, muito se falou do Renato Gaúcho, né? E agora as dificuldades dele no Flamengo. Pode, tudo bem, um bom treinador, mas o trabalho dele do Grêmio, e ele no Grêmio, ele também tinha lá, né? Era meio que dono do pedaço. É o que a gente fala aqui. O Barbieri aqui não tem pressão, não tem torcida enchendo a cabeça dele. O jogador pode sair do treino e ir para onde quiser. Não tem torcida na porta do estádio, do CT, querendo dar pedrada, querendo pichar, ameaçando, porque eu vou te matar, porque você é isso. O Diego Tardelli chegou na Vila Belmiro, depois do primeiro jogo, pegaram ele no semáforo. Hã? Como que pode? Daí os caras, na hora que você falar, o Red Bull Bragantino quer te contratar, e os caras vendo aqui o salário que eles ganham, R$3.000 por ponto conquistado no Campeonato Brasileiro. É só fazer as contas. Quantos pontos o time tem? E cada um que jogou, 3.000 por ponto, ou seja, são R$9.000 por vitória. Sem falar da premiação agora da Sul-Americana. O cara vai começar a pensar 2 vezes, Quartarolo, Seródio, se é negócio ele ir para o time grande, isso, aquilo, ou se ele vai jogar no Red Bull e ficar na boa, com salário em dia, sem preocupação e podendo, com a família, né, viver realmente dentro desse mundo que é uma loucura. Pelo que o Loredo contou, eu já percebi que o Barbieri mudou um pouquinho da época do Flamengo para essa época do Bragantino. O cabelinho dele deu uma esticadinha, ficou meio esvoaçante. Já percebi que o estilista do Barbieri é o Loredo, mas tudo bem.
Se fosse, isso é legal demais, porque o que acontece? Veio a pandemia. Eu já tô careca antes da pandemia, né? Poucos cabelos aqui e tal, então raspar. Só que o Barbieri, na pandemia, e chegou na cidade o ano passado. Não tinha tesoura. Não, o cara chega na cidade em meia pandemia. Daí tudo puxado. Não conhece ninguém. Foi deixando o cabelo crescer. Tá bom. Minha filha corta o meu. Mas escuta, o cabelo dele foi crescendo. Ele podia pedir para a esposa cortar, alguém cortar. Só que daí o time está conquistando resultados positivos. Daí brincamos com ele. Imagine se ele corta o cabelo e acontecesse, né, algo de diferente. Agora eu vou contar uma coisa aqui. Escreva. O time campeão da Copa Sul-Americana vão raspar a cabeleira do Barbieri. Aquele cabelão dele não vai sobrar. Vão raspar, vão tirar aquela cabeleira. Legal. Se é o Sansão que está lá, vai acabar. Porque vão raspar, mas foi isso. E daí ele brincou. Foi passando, ficou diferente, né? Ele com aquela cara de bom moço, certinho e tudo mais. Agora tá com uma cabeleira, né, toda diferente aí, mas enfim, novos tempos. O professor já mandou recado para ele, falou, corte esse cabelo, mano. O Loredo. Agora tem uma coisa, né, Seródio? Nesse momento, eu e o Loredo, a gente dá graças a Deus em ser careca, ou meio careca, né? Porque sua filha cortando o seu cabelo, a gente está vendo o estrago que foi feito. Mas vamos em frente. Mas tudo bem. Loredo, é o seguinte, muitas promessas foram feitas e a gente não sabe, está longe, não está sabendo o que está acontecendo nos bastidores, não sabe nem se essas promessas estão sendo cumpridas. Por exemplo, a construção do estádio, eu daqui vendo na televisão, o estádio é o mesmo, só puseram aquele negócio lá, disfarçadamente, Red Bull Bragantino, e não mudou nada. Até o acesso dos jogadores continua sendo o mesmo, não sei. E dizem que esse CT aí que você falou que vai ser magnânimo, uma nova Disney, Red Bull Disney Bragantino, vai ser em Atibaia. Isso daí saiu do papel, está caminhando, existe mesmo. Você está vendo os pedregulhos chegar, o caminhão despejando areia, como que está isso daí? Vamos lá. Então, você começou pelo estádio, falando do estádio. Dentro do projeto apresentado, onde é o estádio na Bichedi, vai se transformar em uma arena, né? No mesmo local. Então, seria uma reforma do estádio que existe, não é a construção de um estádio, mas a reforma do estádio que existe. Isso vai acontecer? Vai. Só que, em virtude de pandemia, quando nós até imaginávamos que é o momento de mexer, o Escuro falou muito pelo contrário, né? Porque tudo o que envolve e a questão, inclusive porque o estádio, para você ter uma ideia, hoje talvez, né, tenha capacidade para os 15 mil torcedores, está liberado para o Corpo de Bombeiros para 12 mil, tá? O estádio na Bichedi hoje. Só que no projeto da Arena, inicialmente seria para 20 mil. Agora o Escuro já está falando em 16 mil, mas é um estádio todo coberto, né? As arquibancadas todas cobertas. E isso ele falou que agora vai acontecer após a construção do CT, que ele entende que a construção do CT é prioritário, porque o estádio está aí. O time está jogando, você acabou de falar, está vendo aí os jogos e tal, só que com mudanças. Não vai poder jogar Libertadores lá, hein? Vai poder jogar. Não pode jogar. Mil? Não pode jogar só semifinal e final. Só semifinal e final. Eles já sabem disso. Como a final agora é jogo único, não é esse problema. O problema seria uma semifinal, se vier a acontecer, e ele já sabe disso também. O estádio hoje tem muitas melhorias, sim. Se você chegar no estádio, até para você entrar ao estádio hoje, é por um outro portão. O vestiário visitante é um vestiário novo, reformado, moderno. Os vestiários de arbitragem, as acomodações para os torcedores em termos de estrutura, com loja já dentro do estádio, banheiros e tudo mais, isso já mudou, tá? Isso já mudou. Então, o que eles vão ter é que com a Arena vai ser um local moderno, diferenciado. Mas isso, repito, a partir de 2023. Por quê? Porque há alguns meses, oficialmente, foi mostrado o projeto com a planta da construção desse CT. E daí o CT você falou em Atibaia. O CT é em Atibaia em virtude do terreno estar localizado nas proximidades de Atibaia. Mas o CT é na rodovia Dom Pedro,
tá? E daí o questionamento aqui na cidade existia, por que não aqui, né? Por que não em Bragança? E foi explicado. Primeiro, não se encontrou nenhum terreno do tamanho, das dimensões, da forma que o Red Bull queria, que é um negócio gigantesco, é um negócio monstruoso, não existe isso no Brasil, não tem realmente nada que vá se aproximar. Os melhores CTs do Brasil que a gente conheça, né, e aqueles que a gente sempre falou que são exemplos, não poderão ser comparados com o que o Red Bull vai construir. E o Escuro falou, na Dom Pedro, eles estão estrategicamente próximo a Viracopos, aeroporto em Campinas, e próximo a Guarulhos. Então, ele falou, nada muda, Loredo. Na Europa, grandes equipes e grandes CTs são fora da cidade. E daí ele citou alguns clubes na França, alguns clubes também na própria Alemanha. Se a gente levar em conta, né, o São Paulo tem o seu CT em Cotia, né, da base, em outra cidade. E é o grande CT. Daí tem lá hoje da Barra Funda, tudo bem, mas o CT em Cotia. Então, esse CT que estará em Atibaia, né, Bragança-Atibaia são 14 quilômetros. Né, você chega em 10 minutos de carro. Então, hoje, onde ele está treinando, que é a HWT, que é um centro, está mais distante do que onde vai ser o CT. E ele todo dia vai para esse local para os treinamentos. Então, agora a prioridade é a construção desse CT. Final de dezembro de 2023 é a data que o CT vai ser entregue, foi o que o Escuro colocou dentro do planejamento. Então, a gente está falando aí em 2 anos, né? Daqui 2 anos e 2 meses, 1 mês, e a partir daí é que a construção do estádio. Ou seja, eu acredito que só por volta de 2025 é que a gente vai ter essa arena, mas dentro do prometido do projeto, as coisas estão acontecendo sim, Seródio, e acredito que serão realizadas tudo conforme foi traçado pelo acordo existente, né, entre a direção, então, do Bragantino e a chegada do Red Bull. Bom, já estamos nos encaminhando para o final do programa, Loredo, mas eu tenho uma pergunta ainda. Já, passou rápido, né? Ué, papo bom. Loredo, você que é um cara bem enfronhado, bem informado dentro do Bragantino, o Antônio Carlos Zago, quando saiu, para mim foi uma grande surpresa, porque ele é um técnico também que, para mim, ainda está em formação, né? É um cara que tem um nome muito grande como jogador, mas não ainda como treinador. Com todo respeito, eu gosto do Tonhão, né? Falo do Tonhão porque foi um amigo que eu fiz do futebol, mas, na verdade, até agora a gente não conseguiu entender muito bem por que ele deixou um projeto tão bom, foi para o Japão, não sei se foi dinheiro ou não, e hoje está na Bolívia. Há uma explicação além disso? Houve algum estremecimento entre ele, alguém do Red Bull, do Bragantino, enfim, porque aqui em São Paulo a gente ficou sem entender muito e ele nunca deu uma explicação plausível. Então, é um bom assunto, Quartarolo, porque o cara campeão, né, da Série B em 19, aquele time jogando muita bola, era realmente um negócio fantástico e ninguém esperava. E o Red Bull Bragantino também não. O Thiago Escuro muito menos, porque existia uma cláusula no contrato do Zago que, em caso de acesso, o contrato dele seria renovado por mais 1 ano, ou seja, o contrato dele que venceria em 2020, e a gente estava falando de 19, e ele teria ainda até o final de 20, o contrato dele se estenderia até final de 21, né, até final de 22. Eu sei que tinha ainda, né, essa extensão e era uma cláusula automática no contrato. A história passada e aquilo que ouvi do Zago na oportunidade, que foi uma questão profissional, que financeiramente era indiscutível os valores, e eu até acredito que sim, né? O Japão paga-se muito bem, e ele deve ter ido ao Japão, né, por esse alto salário, só que a maneira que ele comunicou o Red Bull Bragantino, isso não agradou. Para você ter uma ideia, talvez poucas pessoas saibam, o Red Bull Bragantino processou o Zago por quebra de contrato. E é uma briga que está na justiça porque o Zago e os empresários entendem que não, que o contrato dele, eles não levam em consideração essa cláusula que foi estendida em virtude do acesso à Série A da conquista. E essa briga, tanto é que o Escuro falou, né? Não, jamais ele quer ter o Zago ao seu lado. Olha para você ver que ponto chegamos, e o que você falou, hoje o Zago está na Bolívia,
E, para minha surpresa, que eu não sabia, o assistente, o auxiliar do Zago, o Pacheco, Carlos Pacheco, né? Da época de Palmeiras, que era preparador físico, mas hoje ele trabalha como auxiliar técnico. E estava falando com o Pacheco há uns 10 dias, e o Pacheco está no Japão. O Zago foi mandado embora do Kashiwa e o Pacheco não. A comissão que foi continua trabalhando. O problema foi exclusivo com o Zago. Então, para você ver como que aconteceu alguma coisa, algum problema, que daí o Zago teve que ir para a Bolívia, né? E com todo o respeito que possamos ter, né, o futebol boliviano, daí você imaginando Antônio Carlos Zago, que tinha no colo dele um projeto de Red Bull, né? E ele não seria mandado embora. Ele começaria o projeto. Se ele seria demitido depois, se não desse resultado, isso poderia até acontecer. Mas, então, foi uma escolha dele, Quartarolo. Só que, né, ele está pagando esse preço e eu repito, pro Red Bull Bragantino, hoje, se a gente analisar, eu vejo o time hoje com futebol muito mais bonito do que o futebol apresentado quando o time era dirigido pelo Antônio Carlos Zago, com um técnico promissor, né, jovem, que tem um futuro ainda pela frente. Então, são oportunidades, situações que surgem, mas o Zago, entendo que foi o projeto, o sonho de voltar. Ele jogou no Japão, né? O Zago jogou no Japão, o Zago, evidentemente, conhecia e tinha esse desejo de voltar ao Japão, voltou com um belo salário e tudo mais, e só que não conseguiu os resultados lá, e você veja, né? Agora já está tendo que buscar novos espaços e com uma porta fechada, e uma porta que hoje eu não fecharia no futebol brasileiro. Eu acho que hoje qualquer um que tiver aí no futebol tem que olhar com muito carinho para o Red Bull Bragantino, para que, né, se tiver vaga para ser gandula, mande currículo, porque eu acho que hoje é o lugar certo para qualquer um que queira trabalhar em termos de organização, bom rendimento, bom salário, estrutura e tudo mais. Não, só para finalizar da minha parte, eu só falar um negócio rápido aqui. Primeiro, cada um é responsável pelas suas escolhas. O Zaga é meio doidão, a gente conhece ele, eu conheço muito bem ele. E dinheiro ele já tem de monte. Né, sei que de vez em quando um churrasco faz uma diferença muito grande. Mas cada um é cada um. Quando surgiu essa história do Red Bull Bragantino, é lógico, eu gosto muito de futebol internacional, sei do Salzburg, sei do Leipzig, sei como funciona, como é toda a estrutura. Não é só um esporte que o Red Bull patrocina, tem toda uma história, mas já havia tentativa aqui, eu até brinquei na época com o Marquinhos Chedi, o futebol é um pouco diferente, o Brasil é um pouco diferente. Estamos vivendo um momento Disneylândia. O castelo está sendo construído, a princesa toda de vestido vermelho pode botar a mão no bolo da noiva se for campeã da Copa Sul-Americana. Eu só temo, Loredo, não que eu queira que isso aconteça, mas eu temo que no Brasil, principalmente nos homens ligados ao futebol, eles são tanto quanto enciumados. Eles gostam muito de ficar na prateleira. De repente, o sucesso da empresa pode fazer com que a rainha da Inglaterra se revolte. Tomara que não aconteça, mas é uma situação que no Brasil sempre acontece. Sempre, na hora de muitos frutos, vem o lobo mau com os dentes saindo saliva, assim, querendo uma bocanhada na fama. Tomara que isso não aconteça, tomara que dê tudo certo. Boa sorte para a cidade de Bragança Paulista. Está dando. Ainda não foi campeão do mundo. Está dando. Vamos esperar que um dia chegue. O Palmeiras disse que foi em 51, até hoje eu não vi a carta, mas disse que Pedro Vaz Caminha assinou embaixo. Cada um vai para o seu argumento. Cada um vai para o seu lado. Tomara que dê certo. Estou torcendo para que o projeto dê certo, até porque a cidade de Bragança é ótima. E existem pessoas em Bragança, como o Sérgio Loredo, que são trabalhadores, que lutam pela cidade, pelo clube da cidade, tem um histórico importante da família dele em relação ao Bragantino, à imprensa de Bragança Paulista, e eu torço para que todos fiquem felizes. Tá bom, Loredo? Tá bom, e pode ter certeza, né? O Marquinhos, se precisar sair na foto, se tiver o título, né? Vai estar na foto. Só que o que eu já falei aos torcedores, vou reforçar aqui a vocês, tá? Não é só o meu sentimento. É claro, quando você chega a uma final, você quer ser campeão, porque aqui no Brasil é campeão ou é nada, né? Só que ser vice-campeão sul-americano
né, na Copa Sul-Americana para o Red Bull Bragantino, se isso vier a acontecer... Isso já é. Se isso vier a acontecer, porque o título, né, você não pode descartar em jogo único que ele possa ser campeão, né? Mas se ele for vice, para que vocês também entendam o que eu estava dizendo, a vaga da Libertadores da América, o Red Bull Bragantino conquistou e está conquistando no Campeonato Brasileiro. É essa vaga, mas o campeão da Sul-Americana vai para a Libertadores. Tá bom, mas esquece. O Red Bull Bragantino, desde a primeira rodada, ele está no G6. Ele nunca saiu do G6. Mas vem de 3 derrotas seguidas no campeonato. E é o 4º colocado. Ele continua e ele vai conquistar uma vaga pelo brasileiro. Por quê? Porque se perder o título da Sul-Americana, a vaga está assegurada. E o objetivo nesse ano na temporada, que o Escuro traçou, era levar o time à Libertadores da América em 2022. Então, esse objetivo ele vai conseguir conquistar. Mas e se for campeão? Daí é título. Daí não é vaga. Daí é título. Daí ele vai disputar uma Recopa. Ele tem um título sul-americano expressivo. É um outro cenário. E que é possível. E o Barbieri falou recentemente que o time, para ganhar títulos, e a gente sabe disso, ele precisa disputar finais, né? Não questionava-se no passado o Corinthians, que não tinha Libertadores? E lembra, a gente ouviu isso. Quanto mais Libertadores o Corinthians disputasse, maior a chance dele conquistar um dia uma Libertadores, o que aconteceu. Então, o Red Bull Bragantino agora, quanto mais competições internacionais começar a disputar, quanto mais na Série A ele permanecer, as chances aumentarão de conquistas. Pode ter certeza disso. E só até para a reta final que eu dizia, olha a Sul-Americana desse ano. Ele começou a Sul-Americana, que num grupo de 4 só classifica o primeiro. Ou seja, é mais difícil que a Libertadores. Sim. A Libertadores de 4 classificam 2. Ele, no grupo dele, ele tinha Emelec, ele tinha Tajeres da Argentina, Emelec do Equador e o Tolima. Esses 3 times com mais bagagem no futebol sul-americano do que o Red Bull Bragantino. O Emelec tinha vencido o time do Jorge Jesus, do Flamengo em 19. O Tajeres já eliminou o São Paulo, né, de competições. Hoje é vice na Argentina, Tajeres. O Tolima não precisa nem falar, porque o corintiano vai se lembrar. O Tite lembra, o Roberto Carlos lembra, o Ronaldo Fenômeno lembra. Então, o que acontece? Ele vai para esse grupo. Primeiro turno, ele faz 3 jogos e só uma vitória e 2 derrotas, inclusive perdeu em Bragança para o Tajeres. Você fala, tá? O Emelec é o líder do grupo com 7 pontos. Ele é o lanterna com 3. Vai para o segundo turno. Ele ganha os 3 jogos. E no último jogo ele precisava ganhar do Tolima, fora de casa, e torcer para que o Tajeres engrossasse com o Emelec no Equador. E veja só, deu certo, conseguiu a classificação. Daí vem Independente Del Valle pelo caminho. Todos falam do Independente Del Valle, principalmente do trabalho, né, do Ramírez nos últimos anos, foi campeão da Sul-Americana e ele foi vencer os 2 jogos. Vem o Libertad, antes o Rosário, da Argentina, ele vence os 2 jogos. E vem o Libertad, ele vence os 2 jogos. Ou seja, na Sul-Americana, na hora que começou o mata-mata, ele venceu tudo, em casa e fora. Um time que nunca tinha disputado. Você falou de Copa Mercosul, era a Copa Comembol de 1916, que não dá nem para comparar, entendeu? Então, veja como que é o projeto. A maioria dessa garotada, muitos nem do país tinham saído. Então, é um negócio realmente fantástico. E pode ter certeza, não vai ter ciumeira, vai ter muita festa e comemoração. Mas eu já falei, e nós vamos lá fazer cobertura, acompanhar, e já falei, estou transmitindo isso ao torcedor. Comemore estar numa decisão internacional. Daqui uns anos, a gente possa querer exigir o título internacional. Mas se esse título não vier nesse momento, vamos comemorar o fato de o ano que vem disputar a Libertadores da América. Dessa equipe estar disputando a Libertadores da América. E imagine entrar na Libertadores na fase de grupos, que classificam 2. Se esse ano ele pegou a fase de grupos classificando 1, na fase de grupos classificando 2, imagina-se o quê? Que ele vai avançar às oitavas de final. Eu, pelo menos, tenho essa expectativa. E eu acho que daí o caminho está traçado. Está certo, Loredo. A própria grande imprensa brasileira tem essa mania, né?
Eu sempre falo, ser campeão do mundo é muito difícil, ser campeão da Libertadores é difícil, ser campeão brasileiro é muito difícil. Você chegar numa final, numa semifinal, olha, eu vou falar para você, você tem que trabalhar muito, não é só sorte, você tem que ter competência. E quando falam assim, o Brasil não vai ganhar a próxima Copa, não é que não vai ganhar. O único que vai defender título na próxima Copa é a França. Esse é que pode perder a Copa. Os demais vão tentar ganhar. O que o Tite tem que fazer, na minha opinião, assim como o Bragantino está fazendo? Jogar bem. Se você fizer uma boa competição jogando bem, você tem chance de ganhar. Senão, você não vai ganhar. Então, não adianta. E o brasileiro não dá valor para isso. Agora, com as classificações para as competições internacionais via brasileiro, as pessoas começaram a aprender que terceiro, quarto lugar do brasileiro é uma classificação excelente. Antes a gente jogava fora isso. O vice-campeão não valia nada. E sabe, para chegar numa final, cara, o Santos perdeu para o Palmeiras, podia ter ganho. Parece que o trabalho do Cuca não valeu nada. Caramba, chegar numa final de Libertadores não é para qualquer um. O Abel Ferreira está chegando agora de novo. A crítica vai existir. Se o Bragantino perder para o Atlético, vou torcer para ganhar, e acho que tem condição de ganhar, é claro que a gente vai discutir. Poxa, fulano não jogou bem, cicrano não jogou bem, podia ter feito isso. Isso faz parte do jogo e também da crítica. E do outro lado também. Não, e até em cima disso, né, por mais que a gente saiba também que a Sul-Americana não é a Libertadores, mas esse ano na Sul-Americana, além de todos esses clubes que o Red Bull Bragantino enfrentou, teve o Santos, teve o Grêmio, tinha o Peñarol, tinha o Nacional do Uruguai, tinha o Olímpia. Então, tinha tantos clubes, porque hoje o terceiro da Libertadores vem para a Sul-Americana também, né? Na hora do mata-mata. Então, a competição, né? Eu cheguei a dizer que o Bragantino está disputando uma Sul-Americana como se fosse uma Libertadores. Esse projeto de que o ano que vem vamos para a Libertadores, não, esse ano já foi, que é só você ver os adversários que ele pegou, né? Que ele enfrentou. E é isso aí. O time foi vice-campeão brasileiro em 91 e não tinha vaga para a Libertadores. Não disputou a Libertadores, que só o campeão ia. E era o São Paulo, né? O São Paulo campeão com o Tele Santana. Então, veja agora o que você falou. Hoje, o quarto colocado do brasileiro vai. Então, os clubes começam a valorizar mais essas colocações. Você tem toda a razão. Um campeonato de 20 equipes, né? Você precisa valorizar, não apenas, né? O Atlético campeão. Ótimo, que seja campeão mesmo, méritos, trabalho. Agora, aí o trabalho de outros, né? Entre eles, Red Bull Bragantino, Fortaleza. Fortaleza vai para a Libertadores. E olha que belo trabalho. Verdade. O Sérgio, você viaja quando para Montevidéu? Quando é que você viaja para Montevidéu? Nós estamos viajando com a equipe na próxima terça-feira. A final é dia 20 e a gente embarca na terça-feira para o Uruguai com toda a nossa equipe, porque o time chega em Montevidéu no dia 17, daí já para os treinamentos, e nós lá estaremos acompanhando em loco também essa preparação, enfim, dentro do que é possível, porque eu já recebi uma cartilha da Conmebol, né, com os protocolos e tudo mais. Vai ser loucura. É teste de Covid, PCR, não apenas para entrar no Uruguai, para entrar no estádio. Então tem que fazer PCR aqui no Brasil, daí vou fazer PCR no Uruguai, daí o credenciamento, enfim. Mas faz parte, é uma final. O Uruguai está tratando como uma grande final, porque o Estádio Centenário foi todo ele reformado com a ajuda da Conmebol, né, da Confederação, mas o Estádio Centenário, né, foi reformado. Eles esperavam o Peñarol, porque o Peñarol estava na semifinal com o Atlético Paranaense, né? E todos acreditavam que o Peñarol fosse fazer essa final. Aqui em Bragança, a gente esperava que isso não ocorresse, que eu falei, se for o Peñarol, vai estar entupido o Centenário, 60 mil pessoas, uma pressão e tudo mais. Só que seria legal também, né? E fantástico, já é histórico. E veio a questão aí de brasileiros. O que eu posso dizer é que o Uruguai nunca foi tão brasileiro como será nos próximos 15 dias, né, Quartarolo e Serodi? Porque Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, Flamengo e Palmeiras. O que vai ter de brasileiro pelas ruas de Montevidéu vai ser uma grandeza, pode ter certeza disso. Com umas atrações liberadas, vai ser uma grandeza mesmo. É verdade, português vai ser a primeira língua lá. O Seródio está muito pessimista nesse programa. Seródio, para cima, Seródio, para cima. Viva a vida. Não, é que eu gosto do Marquinhos, conheço história. Eu trabalhei num clube, por exemplo, que a Rainha da Inglaterra
Na hora da foto, eu ficava esperando alguém ir buscar. Vem. Ué, mas aí sai na foto, depois a gente edita. Sérgio E Louredo. aqueles que, quando não buscaram, deu um rebu do tamanho do bonde. Eu sei como funciona. Mas a Viraram vaidade inimigos humana, mortais. a vaidade humana existe em todo lugar. Mas Vaidade quem não é existe. vaidoso e é trabalhador é o Sérgio Louredo. A gente já se ombreou. Infelizmente, eu nunca trabalhei na mesma rádio com ele, na mesma TV, mas a gente se ombreou, se encontrou tantas vezes aí como repórter, cada um defendendo o seu microfone, mas a amizade sempre foi muito maior. Sérgio Louredo, eu fiquei... Ombreou é sexy, hein, Louredo? É ombrear, ombro a ombro. Fala pra Camila, você já se ombreou com a Camila? Não, na verdade, isso aí é uma linguagem... Não é castiça. você, é ele. É linguagem castiça. Sérgio, que bom te ver, rapaz. Estouramos até o programa, mas valeu a pena. Você esclareceu tudo sobre o Bragantino. Eu sei também que o Seródio quer te dar um abraço. Estou muito feliz em te ver. Beijo. E quando a pandemia passar, nós vamos lá a Bragança Paulista e eu pago a cerveja, certo, Seródio? Tá bom. Eu pago a linguiça. Pronto. Então, aquele sanduíche de linguiça, tá bom? E Eu quero comer o Red Bull, o X Red Bull. Vocês não vão recusar, daí vai ter Red Bull, vai ter cerveja, vai ter linguiça. Verdade. Mas olha, que alegria, tá? Quartarolo, né? O Seródio, né? Setorista do Timão, o Seródio, né? Lá no Parque São Jorge, a gente na salinha de imprensa, quantas histórias, né? E legal demais, né? A gente sempre acompanha, parabéns aí pelo trabalho de vocês também e sempre à disposição, tá? Contem com o amigo quando precisar aí alguma coisinha desse Red Bull Bragantino que a gente acompanha de leve aqui, a gente está à disposição, tá bom? Abração, muito obrigado. Um beijo no coração. Obrigado a você. Sérgio Louredo, grande repórter, grande comentarista, grande homem da comunicação, já esteve em várias emissoras aqui em São Paulo, na Bandeirantes, na ESPN, um homem muito ligado à Bragança, hoje vive lá de novo trabalhando, atuando, e junto com esse grande momento do Red Bull Bragantino, que faz realmente uma campanha extraordinária no Campeonato Brasileiro, é uma novidade muito boa, e é aquele time para o qual eu e o Seródio vamos torcer na Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Vai, Red Bull! Vai, Red Bull! Obrigado, Aloredo. Obrigado, Seródio. Até a próxima. Tchau, tchau. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.